Notícias: Gustavo Lima fez uma transmissão ao vivo no Instagram, falando sobre as suas acusações que caem sobre ele, e Gustavo Lima prova a sua inocência. E ele pediu aos fãs que acreditassem em sua versão dos fatos. Olá, seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Hoje trazemos uma notícia sobre o caso do Gustavo Lima, onde que ele, em uma transmissão ao vivo no Instagram, revela tudo como aconteceu e prova a sua inocência sobre a investigação em Integuantion. Presta muita atenção e acompanhe a notícia. Gustavo Lima, um dos artistas mais populares do Brasil, fez uma transmissão ao vivo no Instagram para comentar pela primeira vez as graves acusações que pesam sobre ele. O cantor, que se tornou uma figura central na Operação Integuantion, foi indiciado pela polícia em um esquema de lavagem de dinheiro supostamente relacionado ao jogo do bicho e outras apostas ilegais. A operação, que investiga 53 alvos, ganhou destaque após a reportagem do Fantástico no dia anterior, 29 de setembro. Durante a transmissão, Gustavo Lima fez questão de afirmar sua inocência e expressou confiança na justiça, classificando o que está vivenciando como um assassinato de reputação. Ele pediu aos fãs que acreditassem em sua versão dos fatos, que, segundo ele, foram distorcidos de maneira prejudicial. "Estou mais tranquilo que pai de mulher feia", comentou, referindo-se à sua reação ao saber da decretação de sua prisão pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, no dia 23 de setembro, uma decisão que foi rapidamente revertida. Gustavo não hesitou em rebater uma das principais acusações que recaem sobre ele: a venda do mesmo avião 2 vezes. Ele explicou que o processo de venda da aeronave, registrada em nome de sua empresa Balada Eventos, envolveu um depósito inicial, mas que, após a constatação de um defeito, o comprador optou por não seguir adiante com a transação. O cantor revelou que o avião foi levado para reparos nos Estados Unidos e, após a resolução do problema, foi vendido a um novo comprador. Uma das investigações mais intrigantes menciona a possibilidade de Gustavo Lima ser um sócio oculto da empresa VideBet, que está sendo investigada por suposto envolvimento em jogos ilegais. O cantor, por sua vez, desmentiu essa ligação, explicando que havia assinado um contrato para ser garoto propaganda da empresa, o que lhe garantiria 25% do faturamento em caso de venda. Ele enfatizou: "Eu posso escolher a forma como eu vou ser remunerado." Além disso, Gustavo elogiou a iniciativa de regulamentar o setor de apostas, afirmando que jogo não é renda, jogo é diversão, e ressaltou a importância da educação sobre o tema. Outro ponto de controvérsia surgiu em relação à viagem de Gustavo Lima à Grécia, que ocorreu no mesmo período em que a Operação Integuantion foi deflagrada, no dia 4 de setembro. O cantor informou que havia planejado a viagem para celebrar seu 35º aniversário e gravar novas músicas. Ele destacou que trabalhou duro durante o ano para juntar dinheiro para essa celebração. No entanto, o Fantástico revelou que durante essa viagem, ele teria oferecido carona a José André da Rocha Neto, dono da empresa que comprou o avião pela segunda vez, e sua esposa, Aisla. A polícia suspeita que o casal tenha ficado na Espanha, o que levou à decretação da prisão preventiva de Gustavo. Na transmissão, Gustavo assegurou que, ao retornar da Grécia, o avião fez apenas uma parada para abastecer e que não havia mais ninguém a bordo além de seus amigos. Ele mencionou a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e da primeira-dama, Gracinha Carvalho Caiado, entre os passageiros. O caso de Gustavo Lima levanta questões relevantes sobre a relação entre celebridades e o sistema de justiça, especialmente em um país onde a mídia e a opinião pública podem rapidamente formar julgamentos. O cantor, que se vê no centro de um turbilhão de acusações e investigações, defende sua inocência e luta para preservar sua reputação, enquanto as investigações continuam. Em um cenário onde a verdade pode ser distorcida e as narrativas se entrelaçam, o público aguarda ansiosamente por mais esclarecimentos e pela possibilidade de uma resposta definitiva à altura das acusações que desafiam a imagem de um dos maiores nomes da música sertaneja do Brasil. O caso de Gustavo Lima não é apenas uma questão legal, ele também ilustra a interação complexa entre a mídia, a opinião pública e a vida pessoal de figuras públicas. A forma como as informações são veiculadas pode influenciar a percepção do público e,
consequentemente, impactar a carreira do artista. O indiciamento de um ícone da música sertaneja trouxe à tona discussões sobre a responsabilidade da mídia em reportar fatos que, embora relevantes, podem afetar gravemente a reputação de indivíduos. Com a ascensão das redes sociais, os artistas têm um canal direto para se comunicar com seus fãs, mas também enfrentam o desafio de lidar com a desinformação. Gustavo, ao optar por uma transmissão ao vivo, buscou recuperar o controle da narrativa. No entanto, essa estratégia pode ser uma faca de dois gumes. Enquanto ele tenta se defender, também corre o risco de amplificar o escrutínio público. A conexão de Gustavo Lima com o setor de apostas levanta questões sobre a legalidade e a ética da indústria de jogos no Brasil. Ele elogiou a ideia de regulamentar as apostas, afirmando que a regularização poderia trazer mais segurança e transparência ao setor. Essa visão é compartilhada por muitos que acreditam que a regulamentação poderia reduzir fraudes e proteger consumidores, além de gerar receitas para o governo. Contudo, a falta de regulamentação adequada também pode abrir espaço para atividades ilegais, como as alegações que cercam a Operação Integration. Gustavo, ao se posicionar a favor da regulamentação, não apenas tenta se distanciar das acusações, mas também se coloca como um defensor da mudança, o que pode ser uma estratégia para mitigar os danos à sua imagem. A conexão emocional que Gustavo Lima mantém com seus fãs é um dos pilares de sua carreira. Ele frequentemente expressa gratidão e carinho por seu público, o que torna seu apelo por apoio durante essa crise ainda mais impactante. Ao pedir que seus fãs confiem nele, Gustavo não apenas busca respaldo em um momento difícil, mas também reforça os laços que construiu ao longo dos anos. Entretanto, essa situação também pode ser um teste para a lealdade de seus seguidores. Acusações graves como as que ele enfrenta podem criar divisões na comunidade de fãs, que podem se sentir compelidos a escolher um lado. A forma como Gustavo lida com essa situação poderá determinar não apenas sua reputação, mas também sua base de fãs a longo prazo. O cenário cultural brasileiro é caracterizado por um fascínio por celebridades e suas vidas pessoais. A música sertaneja, em particular, ocupa um espaço especial no coração dos brasileiros, e figuras como Gustavo Lima são idolatradas. No entanto, essa idolatria pode rapidamente se transformar em crítica quando as celebridades enfrentam dificuldades. A cultura do cancelamento, que ganhou força nas redes sociais, coloca uma pressão sem precedentes sobre figuras públicas. Gustavo, que sempre foi visto como um exemplo de sucesso e carisma, agora enfrenta o risco de ser cancelado. A forma como ele navegará por esse mar de críticas e acusações será fundamental para determinar seu futuro na indústria. A confiança de Gustavo na justiça é um ponto central em sua mensagem. Ele acredita que as investigações esclarecerão sua inocência, mas essa fé pode ser tanto uma âncora quanto uma espada. O sistema judicial brasileiro, por sua vez, é frequentemente visto com ceticismo, e a rapidez com que as decisões são tomadas pode influenciar a percepção pública. Se a justiça confirmar sua inocência, isso poderá restaurar sua imagem e até mesmo reforçar sua posição como um artista resiliente. No entanto, se as investigações levarem a novas acusações, ou se surgirem evidências que contradigam sua versão dos fatos, as consequências podem ser devastadoras, tanto para sua carreira quanto para sua vida pessoal. À medida que a situação de Gustavo Lima se desenrola, o público observa com expectativa. O desfecho deste caso transcende a vida de um artista. Ele toca em questões mais amplas sobre a responsabilidade da mídia, a ética na indústria do entretenimento e o papel da justiça em um país onde a fama pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. O que está em jogo é muito mais do que uma simples luta pela reputação. Trata-se de um reflexo da sociedade brasileira, onde a linha entre o heroísmo e o vilanismo pode ser tênue. Gustavo Lima, agora no epicentro de um furacão de acusações, tem a oportunidade de transformar essa crise em um momento de aprendizado e crescimento, tanto para ele quanto para seus fãs. O futuro dirá se ele consegue navegar por essas águas turbulentas e sair ainda mais forte. As acusações contra Gustavo Lima são multifacetadas e envolvem elementos que vão além da simples alegação de lavagem de dinheiro.
O contexto em que essas acusações surgem dentro de um esquema investigativo que envolve jogos de azar e um mercado que, até então, era considerado uma zona cinzenta legal adiciona uma camada de complexidade à situação. A operação Integration não se limita a um único indivíduo, mas sim a um conjunto de práticas que, se provadas, podem afetar não apenas Gustavo, mas todo um ecossistema de relações no mundo das celebridades e dos negócios. As investigações revelam uma rede de conexões e transações que podem implicar outros artistas e empresários, tornando o caso ainda mais intrigante. A natureza da mídia moderna, onde as notícias se espalham rapidamente através das redes sociais, também desempenha um papel crucial na formação da narrativa em torno de Gustavo Lima. As informações podem ser distorcidas ou simplificadas, levando a um entendimento superficial dos fatos. Isso gera um ambiente de desinformação, onde a verdade é frequentemente ofuscada por especulações. Gustavo mencionou que os fatos foram distorcidos, o que sugere uma preocupação legítima com a forma como a narrativa está sendo construída. A pressão da mídia e a necessidade de uma resposta rápida podem resultar em reações impulsivas, que, por sua vez, podem complicar ainda mais a situação. O cantor está, portanto, em uma posição delicada, onde precisa não apenas defender-se legalmente, mas também gerenciar a percepção pública. A situação de Gustavo Lima também levanta questões sobre a responsabilidade das celebridades em relação à sociedade. Com a fama vem uma influência significativa, e muitos esperam que figuras públicas ajam como modelos a serem seguidos. Neste contexto, as acusações de envolvimento em atividades ilegais podem gerar um descontentamento entre os fãs, que podem se sentir traídos ao descobrir que seus ídolos podem não ser o que aparentam. A responsabilidade social das celebridades é um tema debatido, e Gustavo, ao se posicionar a favor da regulamentação do setor de apostas, pode estar tentando assumir um papel proativo. Ele busca não apenas se defender, mas também contribuir para um diálogo mais amplo sobre a legalização e regulamentação desse setor. A pressão e a expectativa sobre figuras públicas são intensas, e Gustavo não é exceção. A exposição constante à crítica e ao escrutínio pode causar um desgaste emocional significativo, afetando a saúde mental do artista. Em suas declarações, ele parece estar ciente do peso que carrega, mencionando sua tranquilidade em meio à tempestade de acusações. A vulnerabilidade das celebridades é uma realidade que muitas vezes é ignorada. Gustavo Lima, um ícone da música sertaneja, pode se sentir isolado em meio a uma maré de julgamentos e suposições. Esse aspecto humano da situação é frequentemente esquecido, mas é essencial para entender o impacto que essas situações têm na vida de quem está no centro da atenção pública. Os fãs de Gustavo Lima desempenham um papel crucial neste cenário. A relação entre um artista e seu público é muitas vezes baseada em confiança e admiração. Ao pedir que seus fãs continuem a confiar nele, Gustavo não está apenas tentando preservar sua carreira, mas também reafirmando o vínculo emocional que construiu ao longo dos anos. Entretanto, essa situação pode criar divisões dentro da comunidade de fãs. Alguns podem se sentir desiludidos, enquanto outros podem se mobilizar para defendê-lo. A forma como essa dinâmica se desenrola pode ter repercussões significativas para a carreira de Gustavo e para a cultura de fandom no Brasil. O futuro de Gustavo Lima é incerto, mas o que está claro é que ele se encontra em um momento crucial que pode definir sua carreira. A maneira como ele navega por este labirinto de acusações e investigações será observada de perto, não apenas por seus fãs, mas também por outros artistas e empresários que podem estar em situações semelhantes. Se as investigações confirmarem sua inocência, isso poderá não apenas restaurar sua imagem, mas também solidificar sua posição como um artista que enfrentou a adversidade e saiu fortalecido. Por outro lado, se as acusações se provarem verdadeiras, as consequências poderão ser devastadoras, não apenas em termos de sua carreira, mas também em sua vida pessoal. À medida que o caso de Gustavo Lima se desenrola, ele serve como um microcosmo das complexidades que envolvem a fama, a responsabilidade e a moralidade na sociedade contemporânea.
As questões levantadas vão além das acusações específicas. Elas tocam em temas universais sobre justiça, reputação e a natureza da verdade em um mundo informado por narrativas em constante evolução. Fiquem sempre atualizados. Até a próxima.